Olá! Nosso brinde Ao terceiro episódio? Terceiro episódio. Temos uma mulher hoje também muito maravilhosa. Gente, o nosso podcast, ele não é feito só para mulheres. Né, Vanessa? Inclusive, sim. A gente está tendo uma ideia de repente, a terceira temporada... Trazer homens. Entrevistarmos só profissionais homens, né? Porque parece que fica uma coisa focada só para mulheres. Não é. E não é o caso. Não é o objetivo. Isso aí. E vai dando feedback do primeiro, do segundo. Vocês estão acompanhando toda a nossa mudança de estúdio, de empresa. Todos os arrobas de todo mundo vai aparecer, né? Sempre no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, que se chama Quem Age Pode. E com essa mudança, temos a nossa maravilhosa, que para falar de Deus, igual a ela, não tem. Olá, mais uma vez. Né? Assim como a Bia falou, muito obrigada pela sua audiência, né? Pela sua receptividade conosco no nossa segunda temporada, terceiro episódio. E nós estamos bem felizes, né? Porque nós estamos com a cara nova, tudo novo, né? Logo nova, estúdio novo. E vamos que vamos, né? E para começar, né, esse terceiro episódio, pedimos a você que venha nos seguir, né, no nosso Instagram, no nosso YouTube, que bota lá, né, a curtidazinha, né? Tem que se inscrever lá no nosso, né, para o YouTube dar um engajamento bom para gente, entender que o nosso conteúdo E outra coisa, ótimo. Teremos TikTok, tá? Já começando já. O negócio isso aí. já, Estamos já em todas começou. as plataformas. Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. E eu trouxe a palavra aqui de Deus hoje, que está nas Escrituras, que está lá em Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não fará com que meu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará ou não dorme. Eu quero te dizer, neste dia, que o salmista ele diz que levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele pergunta, mas ao mesmo tempo ele mesmo responde. Porque mesmo na hora da aflição, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente tem que lembrar que nós temos um guarda que não dorme, que não cochila, e que a todo tempo ele está nos guardando, nos vigiando, sendo nosso sentinela. Então, não fique abalado, não fique entristecido. Se você tem passado por algo que tem te deixado sem esperança, confia no Senhor, porque Ele é o guarda que não dorme e não cochila. Ele está todo o tempo com você. E assim oramos e agradecemos ao Senhor, na certeza de que Ele está conosco nesse dia, nesse momento, que Ele possa chegar aí, onde você está nesse dia, nessa hora. Eu não sei como você se encontra, eu não te conheço, mas Ele te conhece. E que você tenha fé de que o guarda de Israel é aquele que não cochila e não dorme, e Ele está contigo nesta hora. Amém. Amém. Aleluias. E hoje, né? O negócio aqui foi profundo. Bom, vamos lá. Vamos começar a apresentar a nossa convidada, né? Que é a Débora Rangel Monteiro. Ela está gerenciando a enfermaria, a maternidade, né? Municipal de São Gonçalo. Ela é enfermeira, pós-graduada em neurociências, mãe do Wesley Rangel Moreira, que tem 19 anos, e ela vem lutando há 13 anos em defesa das pessoas com epilepsia, porque o Wesley tem a epilepsia, né? Ela é autora do projeto Epilepsia Não Me Define e escritora do livro Lágrimas de Superação, que no final ela vai mostrar o livro para a gente. Representante do projeto de lei número 1334/2022, que depois ela vai explicar exatamente sobre isso. O livro Lágrimas de Superação relata a história de uma mãe que, após seu filho receber o diagnóstico de epilepsia, fez escolhas corajosas. É forte, palmas para essa mãe. Prazer recebê-la, Débora. Muito prazer, Débora, minha colega de profissão, né? Verdade. Já é uma superação ser enfermeira, né? Verdade. E eu queria
que você falasse para a gente, né, para todos os nossos seguidores, falando um pouquinho da epilepsia, de como, o que é epilepsia, porque realmente as pessoas têm uma ideia, têm uma noção, mas ninguém exatamente sabe o que é a epilepsia. Verdade. Eu quero, primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, né? É muito importante esse espaço para que a gente possa alcançar, né, pessoas através da informação, do conhecimento. A gente sabe que a informação é uma arma poderosa. Né, para a vida. Verdade. Sem informação, a gente está perdido. Então, na nossa batalha, a epilepsia, que a gente luta principalmente contra o preconceito e a discriminação, a informação ela vem para quebrar, para trazer verdades e desfazer, destruir, né, todo o preconceito, todos os mitos, estigmas e tudo de ruim que vem envolver, que vem trazer desconforto para essas pessoas que estão inseridas nessa doença. Isso é muito importante, né? A gente falar sobre o assunto, né? A gente Exatamente. Colocar na mesa, né? Não só como a epilepsia, né, essa patologia, mas em tudo. A informação ela vem para agregar, né, positivamente em todos os sentidos. Então, é muito importante. Se a gente não conhece, a gente não dá palpite, não se mete, procura o conhecimento. Exatamente. Porque a gente não sabe o que isso vai causar na vida das pessoas, né? O impacto que isso pode trazer. Então, tratando-se da epilepsia, o que é epilepsia? Foi a pergunta, né, que foi feita. A epilepsia é uma doença neurológica. E a epilepsia, no princípio da humanidade, por falta de conhecimento, por falta de uma estrutura física, né, de informação, né, ela era uma doença conhecida como uma doença divina, como uma possessão divina. E aí começaram todas as especulações e todos os estigmas e mitos e tudo que envolvia a causa relacionada a ser uma doença divina para o espiritual. E daí que começou o preconceito religioso que envolve a epilepsia. Sim. Com o decorrer do tempo, né, após a epilepsia ter sido anunciada pelo pai da medicina como uma doença neurológica, a gente vem lutando, né, a humanidade vem lutando para que seja entendida como uma doença neurológica. De fato, né? Porque De fato, porque assim como o AVC, assim como o tumor cerebral, é uma doença neurológica. E as pessoas ficavam muito assustadas porque, geralmente, me corrigem, me corrigem se eu estiver falando alguma coisa de errado. Antigamente, as pessoas ficavam muito apavoradas porque a pessoa caía no chão, se debatendo, né? E eu acho que por isso até achavam que era algo espiritual, né? Espiritual, e não chega perto, e baba, e bota e o te dedo morde, na língua. e puxa. A gente até falou sobre isso, né? Eu quero até agradecer, mandar um beijo para a Souna, que é a nossa amiga em comum, que foi quem me falou sobre a Débora. Eu cheguei a Débora através da Souna. Um beijo, Souna. E explicando um pouquinho aí, não sei se você quer falar mais sobre a epilepsia, mas eu já vou deixar uma outra pergunta, que qual é a sua história, né? Qual é a sua história dentro da epilepsia? Então, a epilepsia, ela começou na minha vida assim desde muito nova, né? Na escola, eu sempre presenciei, eu sempre tive coleguinhas que tinham epilepsia e sempre estava muito envolvida. A gente não entende os projetos de Deus para a nossa vida, mas a gente sabe que o viver é um aprendizado. Sim. E vai nos preparando para o futuro, mas eu não tinha noção disso. Então, na época da escola, eu tinha uma amiguinha, uma colega de turma que tinha epilepsia. E assim, eu sempre falo sobre isso, que a educação que a gente dá para os nossos filhos, a educação que vem de casa, a educação de fazer as crianças entenderem que o que é diferente existe. Sim. E a gente, na escola lá, essa colega, ela convulsionava, ela tinha convulsões epiléticas,
E a gente sempre socorria, e para a gente era normal. Era uma colega que tinha suas limitações e tinha uma patologia, tá? Já no caso do meu filho, quando ele foi diagnosticado com epilepsia, eu sou... A minha família, né, a minha avó materna, ela me criou na Assembleia de Deus, na igreja, né? E a gente sempre teve rodeado por um mito de que a epilepsia é religioso, era uma doença algo religiosa. Espiritual. Algo espiritual, uma possessão maligna, né? Uhum. E aí, quando eu me deparei com meu filho com epilepsia, foi um confronto muito grande. Porque também é como que a gente entende as coisas, né? Alguém pode ter falado, por isso que é ruim a gente falar sem conhecimento. Porque também, mesmo que eu fale com conhecimento, o que você vai entender não vai depender de mim. Exato. Então, assim, como a mensagem vai ser chegada. Daí começa as coisas, né? A informação errada e começa a criar o preconceito, a discriminação, o medo. Quando eu me deparei com meu filho com epilepsia, eu pensei, poxa... E agora? Você só tem um filho, só tem o Wesley. Só tenho ele. E esse choque, essa aceitação, essa ficha, né, para cair é complicado, porque a gente olha no outro e a gente, tudo bem, mas quando é dentro da nossa casa é meio complexo, né? Tudo que é diferente, tudo que é novo. Porque a gente pensa no como vai ser ele ou ela na sociedade. Acho que a mãe pensa muito isso, né? A preocupação em relação a isso. Inserir, não é nem a questão do problema em si, é como a sociedade vai receber, né? Como que vai ser o futuro, a família, a conquista, a profissão, exato. Tudo isso. Né? Quando ele foi diagnosticado mesmo com epilepsia, foi aos 6 anos de idade. E aí, quando eu me deparei com aquele vidro de medicação, que na época era o Depaquene, para mim ali... a ficha caiu. E aí eu me deparei não só com um vidro de medicação. Para mim, aquilo ali simbolizava a dependência. Uhum. Aquilo ali, para mim, simbolizava o futuro do meu filho. E aí eu comecei a confrontar comigo mesmo. Meu Deus, ele nunca vai ficar livre disso. Como que vai ser a vida dele? Ele só vai sobreviver, ele só vai ficar bem se ele tiver um remédio. E aí começa a briga conosco mesmo. Os questionamentos. De tudo que a gente... imagina, porque a gente ouve muito falar sobre é dependente de um remédio. E às vezes até as pessoas falam, eu não quero ficar viciada em remédio nenhum, não. É um preconceito. E quando você se bate com a sua realidade, ainda mais em relação a um filho, porque uma mãe, depois que ela tem um filho, ela não tem mais a vida dela. Ela vive a vida, né, para o filho, do filho. Então, assim, quando eu não pensava nem em mim. Meu Deus, como que vai vir? Ele é um menino, ele vai ser um pai de família, ele tem uma família, e como que vai ser isso? E aí foram momentos, assim, de muito confronto, de muita batalha, de muitas lágrimas, de medo. A Débora, que recebeu o diagnóstico, não é a Débora que vocês estão conversando hoje. Uhum. Antes do diagnóstico, eu era uma pessoa totalmente medrosa. Enfermagem não passava na minha mente para seguir. Eu fui jogada dentro da enfermagem. Mas aí veio as lágrimas de superação e por isso o livro. Exatamente. Praticamente eu fui empurrada. Os planos de Deus são maiores do que os nossos, né? Se eu fosse te socorrer, eu ficava lá passando mal junto. É igual a minha mãe. Imagina socorrer uma pessoa que tem uma crise de epilepsia, sendo o seu filho. Exatamente. E eu costumo falar sobre a crise, o que simboliza uma crise para uma mãe, né? Tem uma parte do livro que eu falo sobre isso. A crise para uma mãe é como se fosse assistir um filme de terror. É algo que não... Você pensa, isso não vai acabar nunca. O final vai ser a morte. Sim. E é algo muito triste, é algo muito doloroso, né? De assistir. E que você vai acostumar, não. Todas as vezes que meu filho convulsionar, para mim vai ser algo doloroso. Sim. E assim para todas as mães que assistirem, né? Antes da Vanessa fazer a próxima pergunta, eu queria te perguntar uma coisa que você pode não responder se não quiser, tá? Hoje, aos 19 anos,
o Wesley convulsiona quantas vezes por mês, por ano, por semana? É uma curiosidade por não entender mesmo do assunto, né? Porque vai convulsionar para sempre, correto? Isso. Na verdade, o futuro pertence a Deus, claro. Mas tem mesmo com a medicação, existe um tempo, pelo menos umas 2 vezes por mês convulsiona. Como que é isso? Então, dentro da epilepsia, existem os 70% que conseguem controlar suas crises com medicações que são anticrises, né? São anticonvulsionantes, como a gente falava antigamente. E aí, essas pessoas elas conseguem controlar com medicações e pronto, elas não convulsionam mais. Uma vida normal. Mas dentro de 100% do que é epilepsia, 30% que não consegue controlar as suas crises com medicações. E essas pessoas a gente chama que tem epilepsia de difícil controle, que é o caso do Wesley. O Wesley ele foi diagnosticado com uma síndrome epilética, que é uma síndrome de Sturge-Weber. É uma síndrome venosa ela é constituída por uma calcificação venosa cerebral. E aí, através dessa calcificação, que é o foco epilético dele. Ele já fez 2 neurocirurgias. Eu ia te perguntar isso, se não era algo cirúrgico, isso. De repente, para amenizar. O tratamento é cirúrgico, ele já fez 2 neurocirurgias, né? E a equipe, os médicos, os cirurgiões, né? Eu só tenho a agradecê-los. Foram, assim, maravilhosos. Ajudou muito a gente nas crises, teve uma melhora incrível, porém, não de 100%. Certo. Tá? Ele permanece tomando as medicações e permanece convulsionando 2 vezes por semana. Mesmo depois de ter feito 2 neurocirurgias, foram cirurgias assim, de grande porte, né? De ter que abrir o crânio para mexer. E mesmo assim, com a medicação ainda permanece. No meu caso, que não entendo, que li um pouco sobre o assunto, quando a gente começou a conversar lá 1 mês atrás, 2 vezes por semana, para mim, é muito. E para você, como profissional, não como mãe do Wesley? É muito também. Muito. Tá. Só que agora, como mãe, em vista do que ele tinha 7, 10 dias antes do tratamento, é um avanço muito grande. Sim. Então, assim, hoje é um avanço incrível, né? Saber que em 7 dias ele vai ter 2 dias, às vezes 1, tem semana, depende, porque a crise, ela tem... A pessoa que tem epilepsia, ela tem coisas que podem ajudar, né? Que ansiedade, o momento. Causar. Isso. Os neurotransmissores, né? Eles mexem com os neurotransmissores, essa questão da ansiedade, essas questões. Isso. E eu já vi há um tempo atrás assim, uns estudos, não sei se você pode dizer, que tinha como se fosse um chip que era instalado na cabeça, no cérebro, dentro da cabeça, que ficava enviando tipo uns choquinhos para poder reduzir a questão das crises. Dentro da causa epilepsia e dos seus tratamentos, a gente tem vários tratamentos. Um dos tratamentos é o cirúrgico, medicamentoso. Tem também esse tratamento, que me fugiu o nome agora. Me fugiu o nome e tem um tratamento super novo agora, que é com o VNS, que é um gerador do nervo vago. O Wesley está fazendo todos os exames. E eu já dei entrada no plano para que ele possa... fazer esse tratamento, né, que implanta ali esse gerador do nervo vago. E é como se fosse, vai dar um apagão, aciona o gerador. E aí é muito interessante. O nosso cérebro é muito sobre o nosso cérebro é muito interessante, né? O corpo humano em si, né? E para as pessoas assim que realmente têm essa questão da falta do conhecimento mesmo, a epilepsia é uma doença contagiosa. Ela pode vir porque as pessoas antigas falavam assim, cuidado com a baba. Não pode encostar na baba, porque aí você vai pegar, e não sei o quê, e bota o dedo na língua. É uma loucura, né? Era uma loucura.
Então, a epilepsia não é uma doença contagiosa. A epilepsia é uma doença neurológica. Então, qualquer contato, seja ele com a saliva, qualquer secreção, a pele, um abraço, um beijo, nada vai fazer você... se eu te abraçar e você tem epilepsia, se eu te beijar e você tem epilepsia, se eu te socorrer, se eu tiver contato com a sua secreção, nada disso vai transmitir. A epilepsia não é transmissível, não é uma doença contagiosa. Muito isso, da secreção por falta de conhecimento. As pessoas não sabem. Achavam que era uma doença espiritual. Depois que se encostasse, ia pegar. Contagiosa. Né? Contagiosa. Aí o que mais ouvia, às vezes, você querendo socorrer as pessoas e não, cuidado com a baba, que vai pegar. E era exatamente assim, gente. E a pessoa que está em crise, ela fica totalmente dependente do socorro. De alguém. E aí entra o preconceito, a discriminação. Até porque na queda pode ter um outro trauma, pode se machucar de várias formas, né? Exato. Durante a crise convulsiva, né? O que deve ser feito? Porque também a gente podia ter feito mitos e verdades, né? Verdade. Porque as pessoas dizem que a língua enrola e a pessoa morde a gente também conversou sobre isso, né? Bota a colher. Que a pessoa fica, que pega, que a pessoa baba, que tem que enfiar a mão, mas enfiando a mão, a pessoa que está tendo a crise de epilepsia vai te morder, tem que virar de lado. Então, assim, exatamente durante a crise convulsiva, o que deve ser feito, Débora? Então, principalmente, você sinaliza ajuda para alguém. Depois você vá até a pessoa, posicione de forma mais confortável possível. Se deitado, possível, sentado, como? Deitado, Tá. Se ela tiver caído, se for uma crise generalizada. Ok. Tá? A epilepsia ela pode ter diversas formas de convulsão de se apresentar. Tá? Tem pessoas que não perdem a consciência, que têm suas crises parciais. O que isso quer dizer? Dentro do cérebro, a gente tem 2 hemisférios e dentro dos hemisférios cerebrais a gente tem várias funções e várias áreas. O foco epilético ele começa em uma área e ele pode se estender para todo o cérebro ou não. Quando ele se estende para todo o cérebro, que começa aquele curto-circuitozinho e se estende, toma todo o cérebro, é a crise generalizada. Que a pessoa tem aquela apresentação mais forte, que é cair. Eu tenho uma pessoa na família que fica desacordada e depois nem lembra o que aconteceu. Exatamente. Do Wesley já é uma crise parcial. Se você perguntar para ele o que é isso, ele vai dizer que é o livro, que é água, não. O que é isso? É um copo de água? E essa difere da convulsão da febre, né? Aquela convulsão, crise convulsiva febril, que muitas as crianças possuem quando está com uma febre acima de 40, 41. Faz uma crise convulsiva. Que não tem nada a ver com epilepsia. Isso. Então, durante a vida, tanto na infância até a fase idosa, nós podemos convulsionar. Convulsão é diferente de epilepsia? Sim. Mas a convulsão epilética é epilepsia. Então, durante a vida, da infância até a fase adulta e idosa, a gente pode convulsionar. Se a gente tiver convulsões repetitivas, aí é aconselhável que busque um tratamento, exames específicos, que provavelmente, a partir da segunda crise repetitiva, já pode ter um diagnóstico de epilepsia. Tá? Perguntas frequentes sobre epilepsia. Epilepsia genética, epilepsia tem várias causas. Pode ser genética, pode ser uma lesão, tem pessoas que nunca teve um acidente, ficou com uma cicatriz no cérebro e a convulsionou. Vanessa ia justamente te fazer uma pergunta. Dessa doença que é uma doença mental, né? É uma doença mental? Não, é uma doença neurológica. As pessoas até atribuem... É uma doença mental? Não, a epilepsia é uma doença neurológica. Qual é a difera da então, doença? Quando a gente fala quando as pessoas falam, porque está na cabeça, mental. A pessoa acha que é da mente. O que eles querem falar, porque a doença mental também é algo muito triste de se falar, né? Sim. Eu acho que a associação que querem fazer por ignorância é sobre uma doença psiquiátrica e uma doença neurológica. Isso aí.
diferença. Essa a diferença. E a epilepsia é uma doença neurológica, que fique bem claro. Pode haver dentro das doenças neurológicas uma causa que seja interligada com a psiquiatria? Pode haver, mas isso vai dar o diagnóstico de cada um e da causa de cada um. A gente não pode generalizar que se eu tenho epilepsia, está ligada à psiquiatria e eu tenho também uma doença psiquiátrica. Certo. Tá? Voltando rapidinho sobre o que fazer. Sim. Sinalizar ajuda, dar conforto para esse paciente. Se tiver com gravata, cinto, óculos, algo que possa machucar, tirar. Lateralizar para que ele não bronquiaspire a sua própria secreção. Certo. Jamais colocar a mão na boca de ninguém. O paciente está convulsionando, ele vai ter espasmos musculares, ele vai ter contrações. Ele vai automaticamente fechar a boca e se seu dedo estiver dentro ou qualquer coisa, vai morder, é óbvio. Então, não precisa fazer isso, não faça isso, não se assuste. Vamos cronometrar o tempo e, passando muito tempo, tem que acionar o serviço de urgência e emergência. Quanto tempo é crise mínima? Menos de 1 minuto. Muito rápido, né? Se demorar muito, mais passou de 5 minutos. Já tem que chamar. Passou de 2, já é Porque bom pode começar a lesionar chamar. mais alguma coisa o cérebro. A pessoa pode não reverter aquela crise, precisar de medicamento para sair da crise, tá? E a gente nunca sabe o que vai acontecer, então é bom procurar atendimento médico sempre, tá? A pessoa convulsionou, voltou... Né? Não conheço, é alguém que eu vi na rua. Tenta procurar um documento de identificação para que você possa passar o conforto do humanizado. Olha, seu fulano, seu José, o senhor precisa de ajuda, o senhor já tem epilepsia, isso é comum de acontecer, porque a gente pode convulsionar por outros motivos na vida. Sim. Um déficit metabólico, Sim. uma hipotensão, uma hipertensão, uma hiperglicemia, uma hipoglicemia. Então, a gente precisa identificar aquilo, tá? Não precisa ser enfermeiro, não precisa ser da área da saúde. Mas foram dicas valiosíssimas, né? Deixa eu te perguntar, antes de você apresentar o seu livro, falar um pouquinho dele, e eu queria te perguntar quem é a Débora depois do Wesley, assim. Chega... A Débora, depois de Wesley, é uma mulher forte, decidida, e que impossível, obstáculos para ela não existe mais. Claro que com Deus sempre na frente, né? E a gente entende que se eu fosse olhar por mim, quem a Débora era, eu não fazia nada. Sim. Então, hoje, eu não vejo mais impossibilidades. Porque por mim eu não seria nada. Eu não faria nada. Eu não sabia nem como socorrer meu filho. Na primeira vez que ele convulsionou, que foi de uma convulsão febril. Mas ele já tinha uma predisposição e ele já tinha um diagnóstico que não tinha sido revelado. Sim. Então, a convulsão é porque a febre está altíssima? Não, porque ela subiu muito rápido, ou porque ela desceu muito rápido, que vem a convulsão febril. Tá? Que às vezes eu falo, está muito alta, vai convulsionar. Não. É a forma com que ela sobe e desce. Tá? Então, no caso dele, ele já tinha essa calcificação venosa. Aí a febre subiu muito rápido e ele convulsionou. Naquele dia ali, eu pensei que ia ser minha morte. Pensei, eu não sei nem o que fazer. Morreu, que ele paralisou, ficou com o olho parado, morreu. Hoje, com quantos anos? Nessa época, ele tinha 1 aninho. Foi a primeira? Foi a primeira crise. Tá. E aí, no livro, eu conto essa história. E assim, a gente vivenciou milagres e Deus preparou tudo. Mas foi tipo, Débora, acorda, você precisa viver. O que eu tenho para você não é fácil, não. Então, você concorda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Todas as coisas. Até essas dificuldades? Com certeza. Para nos tirar da zona de conforto? E correu atrás, todas e se formou, e escreveu livro, e sabe melhor do que muita gente como cuidar de uma pessoa
com epilepsia. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu tive que passar, por tudo que Deus preparou para mim, Sim. que Ele sabe o melhor. Mas teve momentos da vida que, em clínicas, em hospitais, dentro do banheiro, eu orava e falava: Deus, a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu creio, mas eu não enxergo. Exatamente. Onde que tem coisas perfeitas nisso? Onde que isso é bom? Onde que é agradável? Sim. E hoje, depois de tudo que eu vivi, do filho que Deus me deu e de tudo que a gente conquista, porque hoje eu não sou mãe só de Wesley. Exatamente. Eu sou mãe de todas as pessoas que têm epilepsia. Sim. E hoje tem uma geração, né, que eu estou representando, que eu estou lutando. Verdade. E não estou representando só a voz do meu filho. Aqui não é sobre o Wesley, aqui é sobre a causa epilepsia. Com certeza. Que estou inserida e que essa inserção veio do céu. Porque a gente não escolhe, a gente nem tem noção do que a gente pode fazer, o que a gente quer fazer. Sim. Se alguém me contasse, antes de eu ter o Wesley, você vai ter um filho, vai ter epilepsia, vai passar por isso, eu ia morrer. Sem dúvida, Eu ia sem falar, dúvida. não. Mostra seu livro aí para os Débora, nossos foi seguidores. maravilhoso ter você aqui conosco, né, Sim. Vanessa? Porque a gente sabe da sua correria. Todo mundo aqui está vendo, né? Aliás, todas as entrevistadas que passam por aqui, todos são muito ocupados. Mas, assim, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito Mostra esse gratificante. livro aí Eu que lá pra aquela agradeço. câmera. O livro Lágrimas de Superação, né? Como ela disse, vem contando a história da nossa vida, desde o início de tudo, né? Do nosso confronto com a epilepsia e até hoje. Tá? Hoje o Wesley tem 19 anos, toca 8 instrumentos. Que isso? É um amor. Quem conhece o Wesley sabe. A música cura também, né? A música cura. Ele sempre foi envolvido na música. O Wesley é um doce. Eu sempre que eu olho para ele, eu deixo as pessoas falarem, mas o Wesley, ele é diferenciado. Ah, você está falando que é seu filho? Não. O Wesley é diferenciado. Ele tem um olhar também por tudo que ele passou. Não foi só a Débora que passou. Quando ele vinha da escola, que ele sofria preconceito, que ele falava: mãe, eu não quero voltar nunca mais na escola. Mas por quê? Porque eles estão falando que eu sou maluco, porque eu tomo remédio. E aí eu tinha que engolir, porque eu não podia chorar na frente dele. E uma das frases que marcou a nossa vida foi: Wesley, a gente não tem opção de morrer. Deus deu essa vida pra gente e essas limitações. Vamos seguir. E aí ele, criança, ao mesmo tempo que tá triste, tá feliz. Tá bom. Então vamos atrás. Vamos atrás e vamos viver o que Deus preparou pra gente. Quem tem filho com necessidades especiais entende bem, né? Eu também tô nesse caminho. E eu sei que é muito não é forte. fácil, não. Não é epilepsia, mas são outras necessidades e a gente sofre quando a gente não pode botar o nosso filho debaixo da nossa asa. Porque a vontade... E precisa dizer para ele que ele precisa prosseguir. Sim. Né? A vontade é abraçar e pegar e olha, não, você nunca mais vai precisar botar numa voltar. bolha, né? Você nunca mais vai precisar ouvir isso. Mas não, a vida não é isso. A vida é feita de confrontos. Para crescer é necessário. E hoje eu tenho certeza que para vocês estarem aqui, né, num canal tão abençoador, que alcança pessoas para transformar vidas através da informação, através do que vocês são, é porque Deus preparou vocês para isso e que isso vai muito além, né? Porque a gente grava aqui, a gente não tem noção. A gente não tem noção do que as nossas atitudes, palavras e a nossa doação como pessoa transforma vidas. Exatamente. Né? E as pessoas, elas te seguem por quê? Porque você está mexendo com a estrutura dela de uma certa forma. E foi para isso que Deus chamou vocês. Eu só tenho a agradecer por esse programa, por essa oportunidade. E a gente Deus abençoe a você. Um brinde, né, por essa entrevista foi maravilhosa e abençoada. Show preconceito e discriminação. Um brinde à vida. A verdade. Toda vida importa. Exatamente. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.